Saudações internauta e bem-vindo à Angope. Hoje para mais uma edição do seu programa Conversa Livre, onde realmente a conversa é livre e bastante solta. A pergunta que não se quer calar hoje é: deve existir privacidade no relacionamento? Pode também participar deixando a sua mensagem ou também deixar ficar, na verdade, todo o comentário que puder fazer. Nós vamos conversar hoje e começo pela senhora que está naturalmente à minha esquerda, Oséias Roque, que é conselheira matrimonial. Bem-vinda. Vamos também conversar com Chancel El Shaddai. Bem-vinda mais uma vez. Chancel, bem-vindo. É um prazer ter-te aqui. Obrigado. Pela primeira vez, não é? É a primeira vez que está aqui. A Manosias também vem pela primeira vez. Sim, realmente. Muito Espero obrigada. poder voltar em outras ocasiões. Tens que voltar. E a Núria, que já é de casa, a Núria de Souza, é pedagoga. Bem-vinda. Bom dia, Florinda. Bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia também aos nossos amigos que estarão na página pela primeira vez. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer muito grande estar aqui no Conversas Livres. Obrigada. Contigo, né? Mas, Florinda, eu me sinto família Angope, porque eu tenho aqui uma série de entrevistas que eu já dei para vocês e hoje eu me sinto feliz de estar aqui nos vossos estúdios. Pois, hoje é o único rapaz do painel. Tem muita responsabilidade. Com certeza, Entre com duas certeza. senhoras. Mas contem-me, o que é que vocês acham? Deve existir privacidade no relacionamento? Quem começa? Sim, Prioridade ok. às senhoras ou ao homem? Ao É a senhor. primeira vez que estou num painel com duas senhoras, e já começo a dizer que vou começar a perder. A Florinda também é uma senhora. Ok. Tem a Falando estrutura. desse tema que é muito pertinente, esse tema que é muito pertinente, eu começo por dizer que em Gênesis Deus deu um sono profundo a Adão, adormeceu, tomou uma das suas costelas, depois trouxe e disse: Adão, esta sim, carne da minha carne, osso do meu osso, portanto do varão fui tomada. Portanto chama-se varoa. Então deixa o homem, seus pais, e une-se a sua mulher, tornando-se uma só carne. Então, acredito que os casais devem continuar a ter um relacionamento saudável, e também com a evolução do mundo, da globalização, dessa época digital. Eu digo que os casais, os relacionamentos ganharam alguns inimigos e também alguns amigos. Um desses inimigos, eu acredito que é o telefone. O telefone, às vezes amigo às vezes inimigo com certeza. Então acredito que quando falamos de privacidade, né? Privacidade é o ato de ter algo retido a mim, algo como convém. Então o telefone tem causado muitos problemas em relacionamentos, mas acredito que, né, com a evolução do mundo, né, com essa globalização que estamos a viver, deve haver sim privacidade no relacionamento. Nossa conselheira matrimonial, Oséias Roque, deve existir? O Chance diz que sim, deve existir. É da mesma opinião ou tem uma opinião contrária? Não digo opinião contrária, mas é importante entendermos o que é realmente privacidade e quais são os limites, né, na privacidade. E também entendermos se há alguma diferença entre privacidade e individualidade. O Chances disse muito bem que o relacionamento começou por uma ordenança, um projeto divino. E quando ele frisou o texto bíblico, ele disse que o varão, depois de ver a varoa, disse: portanto, este é osso dos meus ossos. Olha o quão profundo foi, osso dos meus ossos. O osso é um dos elementos do corpo mais profundo. Isso não foi ao acaso, não se falou à toa. Poderia ser pele da minha pele, não é? Podia ser pelo da minha pele, o lábio dos meus lábios, orelha da minha orelha, mas disse osso. Por quê? Porque é tão profundo a ligação num casamento que, de tão profundo que existem muitas coisas a serem partilhadas. Por quê? Eu considero o relacionamento conjugal, isso é um facto social, é o meio pela qual se constitui o principal núcleo social. É por meio do casamento. As pessoas devem se casar para formar família. E ali começa a primeira parte da sociedade. E isto faz com que
haja um nível de proximidade tal que o conceito de privacidade começa a estar comprometido dentro do casamento. Eu defendo que aquelas pessoas que casam com os fins próprios do conceito real do que é um casamento, não há privacidade, salvo questões profissionais, né, ou ministeriais, posso dizer sacerdotais, refiro-me a líderes eclesiásticos, a advogados, né, aquelas profissões, por exemplo, de segurança mais de Estado. sensíveis, sim. Exatamente. Nessas profissões e outras que se calhar não citei, há aquele detalhe que não se pode passar ao seu cônjuge. Mas o básico e o superficial deve ser partilhado sempre. Não há meu telemóvel, não há seu telemóvel no casamento. É nosso. É nosso. Ainda que com o meu dinheiro eu tenha comprado. Ainda que o meu pai me tenha oferecido, ou com o meu dinheiro tenha comprado, ou o vizinho é que me deu. Ainda assim é meu e do meu marido. Você ofereceu para mim, então pertence também ao meu marido. Núria, qual é a sua opinião? Bem, eu costumo sempre dizer, Florinda, que no mundo existem grupos de pessoas. Existem aqueles que acham que nasceram para vir passear. Existem aqueles que sentem que nasceram porque têm algum propósito. E este propósito será materializado quando ele permitir que outra pessoa faça parte desta jornada. Os relacionamentos amorosos precisam ter objetivos, o geral e o específico, trazendo já aqui um pouco da pedagogia. O objetivo geral vai ser aquilo que nós pretendemos alcançar ao longo da vida, enquanto existirmos como pessoa. E os específicos vai ser a materialização do objetivo geral, ou seja, a parte prática do objetivo geral. Quando nós estamos num relacionamento, precisamos entender, como disse muito bem a Roque, privacidade e individualidade. Eu sou uma pessoa que, nas primeiras horas da manhã, eu não gosto muito que as pessoas me tirem do meu momento de concentração. Estou a fazer o meu download. Ali, eu não gosto muito Isso é uma individualidade minha. Aí estamos a falar de individualidade e não de privacidade. Não de privacidade. E a privacidade é um tema que é muito mais profundo do que aquilo que nós pensamos. E quando se fala de privacidade do relacionamento, a primeira coisa que nos ocorre é telemóvel, redes sociais, salário, dinheiro e outras. Existem coisas muito mais profundas em relação à privacidade. Por que eu quero essa pessoa na minha vida? Primeiro. Por que eu quero me relacionar com essa pessoa? Por que eu quero viver o resto da minha vida com essa pessoa? Se é uma pessoa que eu não posso contar as coisas particulares minhas, eu lhe quero na minha vida para fazer o quê? Por que eu vou namorar com essa pessoa? Eu não posso dizer quanto ganho, não posso dizer, por exemplo, quais são as feridas que eu trago na alma, quais são os meus traumas. Essa pessoa está a fazer o que na minha vida? Tem que acrescentar, né? Tem que acrescentar alguma coisa. Ou ele tem que Passa também pela partilha. partilha de algumas coisas. E como disse a Roque muito bem, tem questões profissionais que nós não podemos revelar a outrem porque, primeiro, não faz parte da nossa área e por uma questão de ética e de ontologia profissional, o segredo deve ser guardado. Mas são segredos profissionais agora. Segredos familiares, como é que eu vou andar com alguém que não conheço? Por exemplo, na floresta. O mundo é uma floresta. Os relacionamentos são mais escuros do que nós pensamos. Como é que eu vou caminhar com alguém que nem sequer a senha do meu telefone sabe? Se eu cair, como é que vai desbloquear para avisar na minha família? Se acontecer alguma coisa, a pessoa não sabe o código, não conhece os pins do multicaixa, dá uma recaída, ainda tem que fazer empréstimo enquanto a pessoa tem bom de dinheiro no banco. As pessoas têm que se definir, ou querem ser agentes secretos ou querem ter relacionamentos. Eu penso assim. Ali digo, Florinda, casamentos, reitero, casamento é para homens maduros e não para meninos e adolescentes que estão procurando descobrir-se primeiro a eles. A Núria disse muito bem. É bem verdade que existem casos de homens ou mulheres que por conta do conceito errado, eu digo conceito errado de casamento porque as pessoas que acham que
é possível haver privacidade no casamento ou no relacionamento. Vamos considerar aquilo mesmo um relacionamento e não um casamento. As pessoas estão vivendo fases, estão buscando realizações temporárias, mas aquelas pessoas que valorizam o casamento como uma comunhão divina, como um comprometimento psicoemocional, social, em todas as dimensões, e um relacionamento para a vida, eles nem sequer pensam na ideia de privacidade. Por quê? Porque eles sabem que eu estou a construir uma vida. Quem luta pela privacidade, e quando alguém numa relação começa a sentir isso, tem que ter consciência que o meu parceiro atual não me quer para a vida, me quer para um momento, para uma fase. Porque para uma vida nós temos que partilhar ideias, sentimentos, emoções, quer as emoções presentes e as emoções do passado. Porque quando nós falamos do nosso passado, estamos a fazer com que o nosso parceiro nos conheça na íntegra. Vai haver comportamento ou postura que eu vou adotar diante de uma situação no meu casamento, que ele só vai saber lidar se tiver noção de como foi o meu passado. Então, se eu acho que aquilo é passado como muitos defendem, não, com quantos homens namorei, não interessa, quantas pessoas tive, você chegou agora na minha vida, vamos viver o hoje. Não, é importante haver um backup, né? Uma recapitulação daquilo que é o nosso passado e trazer à existência para quê? Para nos dar estrutura de como vamos estar agora e como vamos lidar com as situações vindouras. Mas aí não estaremos a invadir demais a privacidade de outrem, tanto é que muitas vezes, e porque eu acho que é muito real isso, às vezes pessoas deixam-nos ou deixam de ter a confiança em nós por conta do nosso passado. Pois, ali há a necessidade da confiança. Nenhum relacionamento dará certo se não haver confiança. A insegurança é um dos elementos que destroem relacionamentos. Porque quando eu me abro e eu decido que quando uma mulher já fala até dos seus podres, passa o termo, é porque está transformada. Porque pessoas que não estão transformadas têm vergonha do seu passado. Pessoas que entenderam que estavam no obscurantismo, ou estavam cegas, ou agiram, caminharam erroneamente e falam dos seus erros com naturalidade, é porque entenderam o certo e decidiram abraçar o certo. Cabe o parceiro ter a idoneidade, ou a parceira, né? Porque também pode acontecer que seja o homem a ter um passado não muito bom. Então, na relação, cada um de nós tem que saber, não. Se ele se abriu e mostrou quem é agora, é porque aquilo é mesmo um passado. Está bem que pode não haver necessidade de contar tudo, mas o fundamental, nós podemos contar, tem que passar. Muito bem. Núria, deixa-me só, não percas o raciocínio, quero ir aqui para o Shaddai. El Shaddai, assim que está certo. Disseste que tem que existir, e aqui as senhoras dizem que não. O que na verdade eu preciso entender, e talvez consigas defender porque que deve existir, o que é a privacidade do casal? A privacidade de um casal é ambas terem confiança um ao outro, né? As minhas parceiras aqui do painel falaram da deontologia profissional, que é muito importante, né? E também disseram que é importante ter confiança um ao outro. Eu posso dizer que existem muitos casais que casaram e têm privacidade, até eles são felizes. É porque ainda não descobriram que cada um está fazendo off. Não. Isso depende ou ninguém se é ficou para falar se está no hospitalizado off ou não. Não, independentemente se está doente ou não. Ninguém tem teve necessidade de ir para o banco de urgência ou pereceu na porta do hospital porque a mulher ou o homem não sabe o código do cartão onde tem o valor da família. Mesmo que pode saber o código, mas o que eu estou a querer passar, Roque, não é que a mulher deve... Por que quando uma mulher pega um telefone do homem é só para ver as mensagens? O que um homem sente-se inseguro quando a mulher pega o seu telemóvel? Por acaso, não é só se sentir inseguro. Mas fica... Se sentir inseguro. Mas é assim, eu penso que nós não podemos reduzir a questão da privacidade apenas ao telemóvel. Mas é o elemento... Sim. Mesmo a questão do salário que falaste. Não é só a questão do salário, porque há homens que também são tão privados ao expor o que lhes vem na alma.
ele carrega tantas emoções negativas e não partilha com a esposa. Isso eu considero isso uma coisa muito, sei lá, muito estranha. Se eu tenho uma parceira, o dia não me correu bem. Se eu tenho um parceiro, melhor dizer, o dia não me correu bem. Alguns negócios não correram bem. Eu preciso ter no meu parceiro a complementariedade da minha vida. Eu tenho que chegar para ele e dizer, amor, foi hoje mesmo. E ele pegar as minhas cargas e dizer, amor, eu estou aqui para ti. Ou seja, ele não precisa opinar, ele só precisa me fazer perceber que ele está ali para todas as vezes que eu precisar. Ele é o meu carregador de malas. E há homens que não têm essa amabilidade. E eu penso que esse secretismo começa mesmo quando as pessoas não conseguem sequer partilhar com o outro as feridas, as mas dores. também se um casal não conversar, é extremamente complicado. Não, Mas agora vamos na lógica. Como agora não Olha, basta a minha avó já conversar, dizia precisamos conversar que com transparência. minhas netas, se querem ser felizes, evitem mexer no telefone dos homens. A tua avó é de outro Evitem contexto, saber. querida. Não, sim, porque isso vai dar mesmo problema. Mas por que dá problemas? Por que Porque vocês as escondem mulheres- coisas no telefone? Até não escondemos coisas. É que as mulheres, às vezes, em coisinhas pequenas, mesmo que for uma mensagem de uma colega ou de um colega, foi uma mensagem normal. A Mensagem normal esposa. é como? É o Shaddai. Imaginemos Eu, Shaddai, que uma colega do serviço traz- manda-me uma mensagem às 20 horas. Mas tudo bem, chegaste bem. Já pode ser um problema em casa. Não, e na tua É uma opinião- saudação e saber como é que eu cheguei. Se calhar nós acabamos de trabalhar, quando eram 19 horas, às 20 horas cheguei em casa. Eu não posso receber mensagens às 20 nem 21 horas. Por quê? Tá bem. É muito normal, por isso tem que ter confiança. Ou no mínimo, Já tem. tenha uma privacidade. Não mexa no meu telefone. Essa E vamos confiança conversar. só vai existir quando o casal começar a partilhar aquilo que eles vivem no dia a dia, porque é muito complicado. Eu não saber como essa pessoa é emocionalmente e depois eu ver uma mensagem. Tu nunca falas comigo, nunca partilhas se estás feliz, se estás triste, se está como. Nem nunca ouvi dizer o nome de uma colega sequer. Exato. Agora, E eu vejo enquanto- uma mensagem da colega que nunca ouvi falar dela. Se o meu marido tem o hábito de partilhar comigo o dia a dia dele, dizer, olha amor, tem uma colega no serviço, eu já me sinto preparada psicologicamente, emocionalmente, de que o meu marido está a ser fisgado, porque não existe mulher tonta, todas as mulheres sabem que os maridos, assim, todos os parceiros sabem, tanto as mulheres quanto os maridos são olhados. Porque até todo mundo sabe disso. Agora, ninguém vai bancar que o meu marido passa despercebido aos olhos das outras mulheres, porque a água pura, passa aqui a publicidade com outra água, nós. preferência. Nem nós, as mulheres. Não, mas se nós já conversamos, temos o cuidado de partilhar o nosso dia a dia como casal, quando chega a mensagem de uma colega, eu já sei que a colega, de facto, está preocupada, ou então a colega está a lançar a isca. Olha, muitas vezes nós homens, desculpa só, que nós às vezes vamos muito pela privacidade, por quê? Porque as mulheres, é o que eu falei há pouco tempo, gostam de ver coisas pequenas e transformar em grandes. E depois também o medo. Agora, eu quero... Não, O permita-me. O medo de perder a mulher, porque a mulher, pequenas coisas, quer discutir. Para tu evitares mesmo E isso. para não lhe perder. Para não lhe perder. Então, até, olha, nós os homens... A perda é inevitável. preferimos não mexer nem no telefone da mulher. Não, se tiver a tocar, até pela morte, o telefone está a tocar, vem atender o teu Eu, Não telefone. atende, Shaddai, senão é tua esposa. eu defendo Não atende. que vocês não mexem nos nossos telemóveis Porque não por há conta nada da para confiança. Porque você olha pela sua parceira e consegue achar nela integridade, caráter, uma personalidade forte e nunca te deu motivos de insegurança. O homem sabe quando a mulher é só dele. Sim, Sabe? por isso é que os homens fingem que estão não sabem quando é seguros. deles? Não, Não sabem. principalmente quando o homem tem receio que a mulher pega no telemóvel. Quando o homem já se mostra muito preocupado que a mulher pega o seu telemóvel, automaticamente isso gera uma insegurança na mulher. Quando a mulher pega o telemóvel ou recebe do menino, porque muitas vezes a intenção não é, bisbilhotar. Às vezes são mesmo situações casuais. O telemóvel, por exemplo, estava com o menino, não sei vocês, eu não gosto que os meus filhos usem o meu telemóvel.
eu gosto de receber o telefone das crianças, eu não acho seguro para não estragar, para não danificar. Se eu for receber o telemóvel no menino e enquanto o telemóvel estiver na minha mão, alguma coisa me despertar a atenção, você lá me viu e está quieto, eu até nem preciso continuar, eu vou ter paz. Mas se ele vem logo a correr, Mas se eu logo, sinto logo que ele está assustado, os olhos aí, abriram, perdeu a curiosidade respiração, aumenta. transpira, isso vai despertar. Existe uma teoria da psicologia positiva e alguns homens usam muito bem. Os homens que estudam essa psicologia positiva, eles falam a verdade sempre. Para quando eles contarem uma mentira, não serem desacreditados. Há homens que usam essa psicologia muito bem. Ele vai te contar tudinho, mas não significa que nesse tudinho da verdade não tenha alguma coisa escondida. Só que ele te acostuma com a verdade, para quando ele te contar uma mentirazinha, você fala, não, ele sempre falou a verdade. Há homens que usam essa tática, mas há alguns homens que são aconselhados por Satanás. Eles mentem. Eles mentem-se a si próprios. E quando eles estão a mentir, eles também acreditam que a outra pessoa está acreditando na mentira dele. Porque aquilo é simplesmente um exercício, uma maturidade emocional e psicológica que a pessoa tem de lidar com as suas mentiras sem, sem sofrer embates emocionais fortes que deixam para baixo. Imagina um homem que você chega a casa cansado, eu vou trazer esse exemplo. Chega em casa um marido cansado e a mulher lá disposta acompanhou-lhe a mesa, acompanhou-lhe o banho, foi para a cama, tentou acariciar, tentou fazer miminhos, tentou criar um momento de intimidade e o homem lá de tão cansado que estava quase não cede, né? E você percebe, não, meu marido está cansado, vou deixar dormir. E quando ele tenta adormecer, o telemóvel toca. Quando você vai ver a mensagem do outro lado, amor, só te rejeitei. E quando você tenta mostrar no parceiro, filho, o que é isso? Eu juro, eu mesmo. Quer dizer, ele vai contar tanta coisa. E quando vê que você está quieta, no fraco entendimento dele, você deu crédito, sim. Você aceitou. Você percebeu. Mas homens maduros precisam entender que existem mulheres tão maduras que sabem quando é que está a acontecer, quando é que não está a acontecer. Às vezes a postura, não digo de ignorância, né, mas de sensatez da esposa, é só para não agravar, é para não se martirizar. Então, eu acho que quando a pessoa exige muita privacidade, se martiriza a ele mesmo, porque nenhuma mentira dura para sempre. Tarde ou cedo ela será... Tarde ou cedo será descoberta e vem com aqueles problemões, né? Diz-se? Sim. Vem com aquelas consequências tão drásticas e profundas que você compromete a tua própria relação. Eu defendo e aconselho os nossos telespectadores, nossos internautas, que optem sempre a viver a verdade. Porque de tanto você mentir, você próprio se sente tão mentiroso que você vive a mentira e enganas-te a ti mesmo. Mais do que ao outro, você assim se prejudica a você mesmo. Eu insisto aqui no nosso único man. Ok. Olha, só Florinda, eu acho que hoje em dia, infelizmente, nós estamos numa sociedade que tem mais mulheres a mentir do que os homens. Essa estatística... Mentira de uma mulher não é relativo. Deixar cair um prédio. Não. Nessa parte hoje em dia, até mesmo na gíria, as mulheres estão a mentir muito. Mas eu defendo muito. Que essa é uma característica que as mulheres... Então nós mesmo, está aqui a Núria, que é conselheira, acredito... desculpa, mas que é conselheira, acredito que tem recebido muitos casos, né, de separações e que, né, as verdadeiras culpadas são as mulheres. Às vezes, mentir por uma coisa simples, coisa pequena. Há mulheres, imaginemos que o telefone tocou e eu vi uma mensagem, um homem viu, mas essa mensagem é muito, baby, amor, mas quem mandou essa mensagem? Ela vai jurar com pés juntos que essa mensagem é da minha prima. Aprenderam com os mestres? Não. Olha, parece impossível, mas hoje em dia os homens estão mais seletivos, estão a procurar mulher para casar. Não pensa assim, mas agora nós estamos dizendo que, olha, as mulheres para casar já acabaram. Shaddai, porque muitos têm estado a acompanhar
o fenômeno, né, dos ataques cardíacos, dos AVCs que muitos homens estão a apanhar por conta desse reverso. Então os homens desaceleraram um pouco, há homens que sentaram, porque algumas mulheres se tornaram tão agressivas em torno de dar o troco, que muitos homens perderam a vida, não aguentaram o embate. Certo. Então, realmente há muita mulher a esconder, certo. a mentir. Mas isso é consequência daquilo que a nossa sociedade tem estado a acompanhar desde os tempos remotos. Certo. Mas na nossa era, nós temos também aqui o fenômeno da aceleração tecnológica que torna tudo isso mais fácil. Mas naquele tempo já existia o pular de corda das mulheres e dos homens. Há casas com filhos de 40, 30, 50, que tem lá um que não é do pai. Não é do pai da família, não é. E ele cresceu, vizinho. Sabe que aquele é o pai. Sim. Mas só a mãe sabe que aquele não é filho do As marido. mães e a minha avó, sempre partilhou algumas histórias dessas. Há vizinhas, você está a levar Taiceruá na outra vizinha, mas aí já tem um vizinho. Os pais também faziam a mesma coisa. Estamos aí na lavra, afinal na lavra já tem outra família. Então esses fenômenos na nossa sociedade existem desde sempre. Mulheres que traem, homens que traem. Só que na nossa geração, todos nós estamos a saber com muita facilidade, porque tudo se resume num clique. Hoje quem sabe expõe. Quem vê também expõe. Naquele tempo não era assim, é morrer com segredo. Eu não sei, isso eu acredito que é uma questão cultural, porque não vou dizer que isso é impossível, mas nós sabemos que dos tempos atrás para agora, as nossas mães sempre nos passaram aquela imagem que sempre foram fiéis. Essa questão que falaste é muito importante, se calhar um filho ou outro não é do pai, Não, mas nós todos irmãos somos todos parecidos, nós sabemos que nós somos filhos de pai e mãe, mas agora acredito que as mulheres de hoje em dia estão muito aculturadas. Hoje, se uma mulher te pedir um cabelo, todos nós acontecemos assim, mas acredito, estou dando exemplo, né, que nós temos visto. Homens estão aculturados e as mulheres estão aculturadas. E permita-me, né, pegar essa ideia da aculturação para fazer perceber às pessoas que é normal, até certo ponto, a aculturação. Mas eu reprovo, de certa medida, que as pessoas se aculturem ao ponto de perder seus valores, hábitos e culturas. Repara, até então, no nosso padrão social africano, um homem juntar-se a uma mulher tem um padrão próprio. Começa pelo bate-porta, vai pelo alambamento, se preferirem casar, casem, se não quiser, depois do pedido, vai para a casa do parceiro. Hoje, já há mulheres, nossas irmãs angolanas, que acham que é normal passar o dia na casa da mãe e acordar na casa do marido, de um suposto marido, que ninguém na sua família conhece ou já ouviu. Ela sai de casa, fica 5 meses fora de casa, e o entendimento das pessoas é que a Joana manteu, a Joana arranjou marido. A mãe que a gerou não conhece esse homem, as irmãs não conhecem, e ela está lá vivendo na casa de um homem. Vamos esperar que nessa casa ou nesse relacionamento haja comprometimento tal que privacidade seja um assunto a se abordar? Não tem como. Nesses tipos de relacionamento é que podemos dizer não, tem que haver privacidade, cada um tem seu mundo. Porque é um casamento, é um suposto casamento, ou uma unidade fora do padrão. E há quem defende, não, hoje por hoje, eu sendo uma mulher moderna, empoderada que sou, não, isso é perca de valores. E há quem está aí mais profundo nessa senda de privacidade, quartos separados, há casais que dormem em quartos separados porque não suportam a ideia de partilhar a mesma cama, há casais que já têm casas individualizadas, cada um tem a sua casa. E se localizam só na hora da intimidade sexual. Não, quando lhes dê na telha se unem num sítio, depois cada um vai para a sua vida. Então é uma questão que... Se calhar esses casais, a mulher deve trabalhar e ganhar 2 milhões de kwanza.
Não necessariamente. Aceitam. Mas Sim, falando de na dinheiro, o minha dinheiro casa. deve ser partilhado. O que é que vocês acham? Estamos aqui a falar de partilhas, de telefone, estamos aqui a falar de privacidades e tudo mais. Deve existir privacidade no meu salário? O meu salário é meu, o do meu esposo ou o do meu parceiro é do meu parceiro? Ou podemos juntar as contas e no final do mês termos uma partilha daquilo que arrecadamos durante o mês? O que é que vocês acham? O que é que vos parece? Dinheiro no relacionamento é chamado a partilhar? Florinda, Ou é privado também? Eu penso, sempre pauto muito pelos objetivos. Que tipo de família queremos ter? Quais as condições que nós queremos para a nossa casa? Como é que nós vamos gerir a nossa vida e a vida dos nossos filhos? Como é que vamos gerir as nossas necessidades? Se nós quisermos uma família equilibrada, estável e saudável, o dinheiro não pode ser assunto de dor de cabeça. Não. Por quê? O teu, o meu, faz o nosso. Mas é importante deixar sempre claro, o homem é o provedor. Isso é indiscutível. É indiscutível. Ele é o provedor. Onde é que fica aqui a emancipação, os direitos iguais, a participação da mulher? Eu penso, é assim, no meu pensar, no dinheiro não tem direitos iguais. Esse No meu egoísmo que nos dá pensar- problemas no casamento. No meu pensar, os direitos iguais, no meu pensar, atenção, no meu pensar como pedagoga, os direitos iguais devem ficar capacidade intelectual, capacidade emocional, capacidade física, ok, alguma coisa assim parecida, mas dinheiro não tem direitos iguais. Homem é o provedor e nós não podemos alterar essa regra. Ele é o responsável por trazer o mantimento em casa, financeiro. Eu, como auxiliar, porque lá na Bíblia está escrito que farei uma auxiliadora idônea. O ajudante nunca pode fazer o papel do arquiteto nem do pedreiro. Ele é ajudante. Se ele falar, dá o balde, dá o balde. Traz a pá, traz a pá. Ele nunca pode subir no andaime para colocar o bloco que não lhe mandaram colocar. Você fica no chão a dar pá, dar areia, tudo o que te pedirem. Então, o provedor é o homem. Se houver necessidade de eu sair para trabalhar fora e trazer mais algum agregado financeiro para ajudar na estabilidade da família, farei com muito prazer. E no fim do mês pode juntar este pouco Exatamente. ao que o provedor. Sim, para trazer aí a questão do fundo de emergência, os investimentos e poder então suprir as nossas necessidades e realizar os nossos sonhos. Porque o dinheiro serve para três coisas. Necessidades, suprir as necessidades, realização e ajudar pessoas. Então, nós temos aí os três objetivos. Aquilo que eu trago, aquilo que você traz, vamos dividir e vamos ver como é que vamos gerir a nossa vida. Mas essa história de você ganhar um salário, não traz tudo completo em casa, esconde, e eu também ganho um salário. Não, isso não existe direitos iguais. Direitos iguais é só na capacidade intelectual. Sim, Tenho uma visão ligeiramente diferente em relação ao dinheiro. Eu defendo que casamento é uma partilha. É como um negócio, onde os objetivos devem estar bem traçados, né? E ambos devem caminhar para a realização dos tais objetivos. Concordo plenamente que, à luz da Bíblia e desde a antiguidade, o homem é o principal provedor da família. Realmente é e deve ser. Mas também defendo que a mulher, na posição de auxiliadora, né, deve partilhar suas finanças com o marido. Porque quando estamos a falar de casamento, precisamos entender que nós temos que estar interligados em tudo. No dinheiro não é diferente. Se o meu marido deve me dizer quanto ganha, eu devo dizer a ele quanto ganho. E o que se traz em casa muitas vezes não é em função de quem é o provedor e quem não é o provedor. Se nós temos sonhos e temos metas, e eu tenho certeza que o meu marido ganha 50 mil e eu ganho 200 mil, eu não vou esconder os 150 mil, porque à luz da Bíblia ele é o provedor, então ele tem que dar a maioria, eu tenho que dar a minoria. Devemos, em função do rendimento de cada um, trazer à mesa e traçarmos planos. Agora, é bem verdade que também precisa haver estrutura, um nível de maturidade acentuado, quer do homem que tem uma mulher que aceita partilhar com ele tudo quanto ganha e trazer para a realização dos sonhos de ambos, né?
o que ela rende, mesmo sabendo que o homem tem um valor inferior. Hoje por hoje, se alguma mulher dizer que faz isso, vão a considerar tola, vão a considerar menos sábia. Não, mas você não tem juízo. Então, o marido te traz 40 mil, vamos imaginar que do rendimento dele, vamos juntar a parte que é para a família. Mas, como eu disse, há nossas individualidades. Eu não vou exigir que o meu marido me dê todo o dinheiro. Então, vamos imaginar que ele ganha 50. Nós podemos acordar que 35 mil é o valor nosso e os 15 mil conserva para as tuas individualidades. Permita-me só terminar o meu raciocínio. E de igual modo, da minha parte, eu também vou apresentar o que ganho. Ele sabe que eu tenho também a minha individualidade. O que é que vai acontecer? Nossos sonhos, nossos objetivos vão caminhar numa direção em função daquilo que nós trazemos à mesa. Agora, se eu defender que ele deve trazer e eu devo esconder, então não estou a ser, como é que eu diria? Sábia? Se calhar mais fundo do que a sabedoria, não estou a ser... Ai, é falta de sensatez, não estou a ser sensata, porque se eu devo esconder alguma coisa dele, automaticamente eu estou a me preparar de que ele está a esconder também alguma coisa de mim, porque não faz sentido eu querer que ele seja transparente, quando eu não sou transparente. E eu dou um exemplo meu, eu além de funcionária, eu tenho outros negócios, e muitas vezes não é possível precisar quanto é que eu vou ter de lucro no negócio naquela altura. Mas ainda assim, eu partilho com meu esposo. E também cabe à idoneidade do marido em saber se posicionar em relação ao dinheiro da mulher. Um homem mesmo também que tem um pouco de juízo, um pouco íntegro, que se honra, que se diz ser homem, não está preocupado com o dinheiro da mulher. Por isso é que eu falei que não há direitos Ela iguais. até nem precisa pedir que você junte aquilo. Você tem que nascer do teu coração. A ideia de que não, esse extra que não estava no nosso plano comum, vou investir em nós. E se eu também não quiser investir, ele também está ali, não se importa. Roque, por isso é que eu falei que nesta questão do dinheiro não deve ser acesa a chama dos direitos iguais. Porque há homens que levam isso dos direitos iguais tão a sério que eles acabam confundindo em que área vamos usar os direitos iguais. Na questão das finanças, é importante sempre que os parceiros tenham consciência, independentemente daquilo que vão trazer, quem é o principal e quem é o auxiliar. É preciso ter essa consciência. Pois, mas à luz da Bíblia e do contexto social, vamos dizer que habitualmente o provedor principal é o marido. Mas se nós irmos na Constituição, em relação às despesas familiares, ambos têm o mesmo direito em função do que você rende de sustentar a casa ao mesmo nível. Não, mas ou ao nível superior, caso a mulher tenha nós um temos uma rendimento sociedade superior. totalmente que pensa diferente. Muitas mulheres aqui no nosso país dizem que o dinheiro do marido é nosso, o dinheiro dela é dela. Tem muitos casamentos fracassados, porque falamos, temos princípios falamos, distorcidos. falou-se de objetivos aqui. Nós conhecemos muitos casais que hoje, né, felizmente, estão casados há 15 ou 10 anos, mas que quando começaram a casar, eles não sentaram para traçar um objetivo. De repente engravidou, era adolescente. Sim, o objetivo é sim importante, porque também acredito que tem homens que pensam, não, eu vou procurar uma mulher com os objetivos que eu tenho. Até encontrar essa mulher que eu quero, com esse objetivo que eu tenho. Opa, vou acabar velho. Sim, e a maioria dos casais que nós temos aqui no nosso país são casais que eram colegas, de repente, deram uma saidinha e começaram. Então eles têm que fazer um novo objetivo. E nós sabemos que sobre essa questão da Bíblia, muitas mulheres interpretam mal esse provedor de casa. É a questão da educação cultural. Sim, isso é muito importante. Muitas mulheres sabem, não. E nós sabemos, temos vários exemplos que as mulheres estão em casa, não. Às vezes conseguiram, não está a trabalhar, mas faz negócio e conseguiu conseguiu um lucrozinho, esconde às vezes o dinheiro. Você está a ver com um cabelo novo. Oh, esse cabelo então, não, mas não tem aqui em casa, não tem nada, não deixaste nada, os meus a escola, o homem tem que pagar tudo. Nós temos que mudar essa consciência, senão vamos acabar mal. Bem assim, vais já falar, Núria, deixa-me só relembrar aos nossos internautas de que somos Conversas Livres, toda sexta-feira aqui na Agência Angola Press. Não se esqueça também que semanalmente trazemos a resenha desportiva, onde todo o resumo desportivo é aqui espelhado em tempo real. Também falamos sobre a economia e análise. Aqui a economia realmente tem vez e voz e naturalmente falamos de saúde. Se tiver algum problema de saúde, fique também ligado a nós que semana
semanalmente trazemos aqui uma conversa muito descontraída e, acima de tudo, com profissionais ligados em várias áreas da saúde. Por isso, a Angop está consigo no Facebook, no YouTube e também no Instagram, com conteúdos diversificados, tudo em prol da expansão de comunicação e muito mais. Por isso, já sabe, subscreva o canal, siga-nos nas nossas redes sociais, deixe o seu like e também o seu comentário. Hoje estou a conversar com três personalidades, três individualidades que nos estão aqui a falar sobre o tema deve existir privacidade no relacionamento. Estou a conversar com a Chancel Chaldai, é diretora artístico, a Núria de Souza é pedagoga e também a Osias Roque, que é conselheira matrimonial e tantas outras coisas. Olha, quando ela mandou-me assim uma lista e eu disse, mana, não é para falar isso tudo, é só uma coisa. Ela disse, eu não sei, jurista, nananana, muita coisa junto, que eu disse que pronto, ficamos só pelo conselheira matrimonial e estão aqui a responder às nossas questões. Por isso, podem segui-los também nos seus perfis, têm muita coisa para vos oferecer e podem naturalmente, doravante, saber o que é que eles podem vos oferecer. Isto é possível através do Facebook e Instagram dos nossos convidados. Então, voltamos aqui à conversa e é muito importante falarmos aqui de uma questão que, parecendo que não, nos dias de hoje começamos aqui a falar do cultural, do tradicional. Fomos educados a termos um lado nosso. Independentemente de sermos um casal, há sempre alguma coisa que é muito nossa. Olha, tu não podes contar tudo, tens que deixar alguma coisa para ti. Os nossos mais velhos diziam-nos isso. Como é que fica essa questão? Ainda assim, nos dias de hoje, vale termos aquela conversa, por exemplo, familiar? Quando começamos a conversar, a nossa conselheira matrimonial disse muito bem de que há questões, por exemplo, profissionais, há questões familiares, e eu vou muito mais para o familiar. A tia está doente, eu não posso partilhar com meu esposo porque é algo da minha família, não passa a ser algo da nossa família. Florinda, essa questão é pertinente e a sua análise leva muito tempo. Porque nós temos que conhecer quem é o nosso parceiro, qual é a maturidade que ele tem para olhar para aquele assunto e como é que ele vai reagir e qual é a consciência que ele traz da sua família em relação à partilha de determinados assuntos e qual é a consciência que ele está construindo enquanto está comigo. Há homens e mulheres que dão muitas bandeiras. Eles têm uma educação completamente deturpada, ou seja, há pessoas com uma educação terrível, não há pessoas sem educação, existem pessoas bem educadas e mal educadas. Infelizmente, alguns bem educados casam com alguns mal educados. Na partilha de segredos familiares, de assuntos familiares, é preciso analisar bem quem é esse homem e quem é essa mulher. Porque os que vêm passear e os que têm propósito no mundo, a dada altura casam-se. Os que vêm passear no mundo, aproveitar a natureza e contemplar tudo o que Deus fez, não estão preocupados com muita coisa dos outros. Estão mais preocupados com isso. É porque eles só vieram para passear. Eles ficaram 9 meses na barriga da mãe, o objetivo deles aqui é nascer e passear, aproveitar o que Deus fez e depois morrer. Quando você partilha um segredo familiar, ele não, ou seja, ele ouve, mas não escuta. E é perigoso viver com pessoas que não escutam, que só ouvem. Não vai refletir naquilo que você falou, na importância, na sensibilidade da coisa. A forma como essa pessoa vai reagir não ajuda. Então, ao invés de contar a essa pessoa, é preferível que não partilhes com a pessoa primeiro, porque ela não tem maturidade suficiente para lidar com aquele segredo. Segundo, não tem capacidade de gerir o segredo que você vai lhe contar ou a informação que você vai lhe passar. E aquilo, ao invés de ser uma ajuda para si, poderá ser mais um peso. Então é melhor não contar. É tipo entre amigas. Nós temos aquela amiga que tem peito forte. Você lhe joga um segredo, ela mete no peito, pisa no chão, estou contigo, dá o culo, estou contigo, vamos caminhar. Mas tem amiga que se você lhe contar, ela desmaia, morre, faz alguma coisa. Eu tenho uma amiga muito sensível, a Elizabeth. Se tiveres a passar um problema, é melhor você não contar, porque a Elizabeth vai chorar o dia todo. Então, ela chora. E a dona do problema ainda tem que lhe consolar mais. Então,
não adianta partilhar uma coisa tão sensível com ela, porque ela não vai aguentar o embate. Você procura aquela amiga que é carregadora de mala e despeja, que ela vai te olhar e vai falar, vamos tomar sumo, vamos comer. E a vida segue. Então acontece o mesmo com os parceiros. Nessa questão é preferível olhar para todos esses aspectos que eu já falei antes de partilhar o assunto. E os mais velhos sempre dizem, né? O segredo é a alma do negócio. Há assuntos familiares que por uma questão de respeito, pela outra pessoa, pela família, não deve ser partilhado ou partilhado com o cônjuge, porque é uma coisa familiar. A estrangeiros não se abre a fronteira. Opa! Eu considero o meu cônjuge um estrangeiro? Devo considerar o meu cônjuge um estrangeiro? Quanto a isso, disse muito bem, Núria, eu concordo. Nem todo mundo tem estrutura para lidar com certas situações. Mas aquilo que é só nosso só pode haver no casamento quando tal situação não interfere negativamente na minha relação de marido e mulher. Se eu tiver que guardar algum segredo da minha família, e porque, não sei se eu sou muito tradicionalista, quando as pessoas se casam, deixa de ter tua e minha família. Nossas famílias acabam sendo mesmo nossas. Eu tenho, assim, a irmã do meu marido, se tiver a passar alguma situação difícil, ou mesmo eu for visitar, encontrar fome, esse problema não é meu? E há cunhadas que não aguentam isso. Eu, particularmente, não aguentaria ver uma tia, prima do meu marido, passando fome em alguma necessidade. Eu tenho o meu dinheiro no bolso, não vou ajudar porque não é o irmão dele que me deu. Mas as famílias angolanas são muito... há um grande provérbio popular, um adágio popular que diz que quando quando nós casamos também família. com a família de quem nós casamos. Mas há quem hoje diz que não, eu não casei com a família, eu casei com ele. Portanto, não se enquadra isso aqui neste contexto de que eu não me enquadro nesse contexto, porque para mim no casamento as aflições, as preocupações do meu marido me afetam. Se ele estiver angustiado por uma situação que a irmã dele está a viver, isso indiretamente vai me afetar, porque eu vou ver a preocupação dele na busca de solução do problema da família dele. Então, eu acho que é relativo, depende mesmo do conceito que cada um de nós carrega sobre casamento. Na minha sim. Penso que nós precisamos analisar bem essa questão do ajudar, porque às vezes, há tanto queremos ajudar, acabamos por arranjar problema para nós mesmos. Então, os nossos parentes, de onde nós viemos, têm que estar numa posição. E a nossa família que estamos a construir também temos que colocar numa outra posição. Porque se nós ficarmos todos juntos e misturados, depois às tantas já não se sabe quem é o marido, quem é a mulher. Há casos dessa coisa de eu casei com a família. É casar com a família, sim, mas tem que ter nível. Essa coisa de eu casei com a família, não casei com ele, já deu. E muitos divórcios, muitas separações surgiram dessa coisa do eu casei com a família e depois já não se sabe quem é a dona de casa, quem é a sogra, quem é a cunhada, porque eles sentem-se no direito. Isso já é uma questão cultural, porque quando nós fizemos o alevamento, né, os nossos pais dizem, olha, a partir de agora a tua família é a família da tua esposa. E também dizem a minha esposa, a partir de agora a tua família é a família do teu esposo. Mas agora, como estamos aculturados, temos outros hábitos. Agora é assim, eu casei com a minha mulher, sou eu e ela na minha casa. Filhos, e o resto é que ficam ali, nem venham falar de nenhum outro problema. Nós estamos a falar de privacidade e outras coisas. E tive a ouvir atentamente a Núria. Acho que a Núria fez uma confusão do princípio, se concorda ou não. Se ela concorda que não devemos ter privacidade nos nossos relacionamentos, então tudo que é das nossas famílias tem que entrar em casa. Tem que entrar. Eu defendo que o tudo que se traz em casa e o tudo que não se traz, desde que não interfere negativamente na harmonia conjugal, então é possível. Por isso é que eu falei da questão da estrutura. Como uma faca. É possível. Por isso é que eu falei da questão... Vantagem e desvantagem. Nós temos que saber, desculpa, Núria, receber esse problema e tentar ajudar a resolver essa situação. Por isso é que eu falei da questão da estrutura. Certo. Suponhamos que eu tenha um marido que trabalha na segurança do Estado. Porque se nós olharmos para essa questão da família, nós vamos ter que abolir aquela questão da ética e deontologia profissional. Ele tem um segredo. Ele vai ter que contar tudo. Ele vai ter que contar tudo. Sim.
Ele tem um segredo de Estado, que se ele partilhar comigo, eu não vou aguentar, eu vou querer contar a uma outra pessoa, porque aquilo é tão pesado e não vai me fazer bem. Eu vou querer contar para uma outra pessoa. E os segredos que nos são confidenciados, ativam em nós a mesma sensação da cocaína. Há pessoas... Estás a ver o cérebro do fofoqueiro e o cérebro do viciado em cocaína? Tem a mesma estrutura. Sempre mais. Porque a ideia é, quando eu contar, vou me sentir bem, vou me sentir feliz. A cocaína também tem o mesmo efeito no cérebro. Então, há questões... Isso primeiro, é respeito pelo meu parceiro e respeito pelo dono ou a dona do problema ou da situação. Porque o meu parceiro pode... Depois, suponhamos que a minha irmã tenha traído o marido dela. Ela me contou. Não há segredo entre casal. Primeiro, eu se partilhar com o meu parceiro, olha, minha irmã então traiu o marido. Ele já vai começar a olhar. Se ela é tua irmã, traiu, é porque daqui a pouco você também vai me trair. E como é que ele vai olhar para o marido da minha irmã? E como é que ele vai olhar para a minha irmã? A partir daquele momento, o meu marido, de forma inconsciente, vai começar a ter comportamentos desrespeitosos, tanto comigo, tanto com a minha irmã. E mesmo que a minha irmã tenha traído, para aqueles, se bem que a traição não é justificável, mas há aqueles casos em que já não deu mais para gerir e aconteceu, né? E depois ela se arrependeu e nunca mais fez. O meu marido não vai tirar aquilo da cabeça. Principalmente se eu falar, olha, estou com a minha irmã. Quem? Ele já começa a criar minhocas na cabeça. Então, por uma questão de conservar o meu casamento e a imagem que o meu marido tem da minha irmã e para não misturar, pela minha família, eu prefiro ficar com aquele segredo e não partilhar com ele, para não manchar. Então, Núria, não deve existir segredos no relacionamento, sim, mas há algumas exceções. As exceções são aqueles segredos que, uma vez descobertos, não interferem negativamente na nossa relação. Imagina que daqui a 10 anos o meu marido descobre que eu sabia do que a minha irmã fez no passado. Vai me julgar por quê? Você me traiu? Não, mas vai me julgar por quê? Devias ter me contado. Ter contado o quê? Eu sou uma mulher digna e não posso falar da vida alheia. Eu teria te contado se fosse um assunto relacionado a nós ou que tem algum pendor, alguma interferência na nossa relação. Então, quando não interfere diretamente, não convém. Minhas senhoras, a conversa boa demora muito pouco. Nós estamos mesmo a fechar a edição de hoje. Mas o que é que vos vem à alma em relação a considerações finais? Vamos começar pela Núria. Considerações finais. Bem, os relacionamentos são uma bênção de ambivalências, né? São desafiadores, porque cada ser é um ser. Nós somos criados em famílias completamente diferentes, com ideologias e culturas completamente diferentes. Mas deve existir sempre um objetivo geral. As pessoas não podem se unir só por se unir. Gostei. Não se movam pelos sentimentos. Movam-se por aquilo que vocês almejam para o futuro das vossas vidas. Quando encontrarem a pessoa ideal que se enquadre ou que se encaixe nos vossos objetivos, tratem dessa questão da privacidade com muita sensibilidade. Há questões que realmente devem ser partilhadas e é importante, mas aquelas questões que vale pesar. Será que adianta? Porque de boas intenções o inferno está cheio. Então, nem sempre o que vale é a boa intenção. Nós precisamos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. E às vezes o silêncio vale mesmo ouro. Então, tem coisas que deixa ali. Segredos familiares, assuntos familiares, coisas de tradição. Você sabe que não vai agregar nada no teu marido, nem no que. Não conta. Deixa ali, é mesmo dos teus parentes. Fica mesmo com os teus parentes e você está a criar uma família, está a fazer outra geração. Construam aquilo que é a vossa ideologia, a vossa cultura, o vosso ambiente familiar. Mas assunto que você sabe que daqui a alguns anos vai te dar dor de cabeça, é melhor não contar. Alcaldei, antes de falares, eu gostava de saber qual é o seu nome de verdade. Ok. Trazes aqui 2 nomes artísticos, estás aqui a batotar-nos. Eu sou Chance Shaddai, né? O nome artístico, sim, mas o meu nome de registro é Gerson Afonso Wang. É história do meu filho até. Tem um nome com bom significado. Chance, como sabemos, Chance é francês, o Shaddai é hebraico. Até o nome dele é privado.
como em português podemos dizer que é a oportunidade de Deus Todo-Poderoso. Amém. Ok. Qual é o seu veredito final? Eu tive há pouco tempo e eu acho que o amor é o maior sentimento do mundo. Antes dos nossos objetivos, né? Para se juntar a um parceiro, nós temos que ter sentimento, depois dos projetos e os objetivos. O amor não é um sentimento, é uma decisão. O sentimento que eu falei é paixão, ternura, outras coisas mais. Ok, mas o que nos move é o amor. Ok? É muito importante, senão, entendi o que disseste, mas há pessoas que podem não entender o que estás a dizer, porque senão nossas irmãs vão entender que é objetivo, ou não vão dar pelo sentimento, vão pensar que é pedir, não sabe? Não vou ficar pedindo outras coisas. Então é importante que nós fazemos os nossos internatos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês todos e também mandar um beijinho bem grande à minha esposa, Ermelinda Ramos Vang. Nós estamos casados há 20 anos. Mexe no telefone? Mexe no telefone, com certeza. Aleluia! 20 anos é uma vida. Então, como sabemos, o casamento é que nem um filme. Cada dia é um episódio, cada dia é um capítulo, então a gente está preparado para viver. Às vezes é um filme de ação, às vezes é um romance, às vezes é terror. Então, tem que saber viver, se juntar, viva o teu filme. Yeah. Juntos, Mesmo que seja de terror. você que escolheu. Tá bem, obrigado. Obrigada a nós. Eu termino com as seguintes considerações. O amor é um dos mais nobres dos sentimentos humanos. Mas para que se tenha um relacionamento duradouro, saudável, não basta amar. Precisamos ter maturidade. O casamento é uma união que precisa de um comprometimento, não só moral, psicológico, mas também um comprometimento espiritual e social. Que haja maturidade suficiente para cada um de nós, ao ponto de que compreenda que deves respeitar a individualidade do seu marido, mas também precisas entender que, tirando as situações profissionais, não precisa haver privacidade, porque não existe nada de mais íntimo em nós, né? Humanamente falando. Se nos perguntarem o que temos de mais íntimo, são os nossos órgãos genitais. E se você partilha com alguém o teu órgão genital, que é o de mais íntimo que você tem, o que teria de segredar a essa pessoa? Então, tirem essa ideia louca de segredos. Não tem outra coisa por detrás disso, de privacidade, a não ser mesmo não querer ter um casamento feliz. Quem quer ter um casamento feliz, do mesmo jeito que o de mais privado e precioso você tem, partilha com ele, então partilhe os outros aspectos da tua vida com a pessoa que você ama. Ser feliz é urgente. Mesmo. Ser feliz é tão urgente que vocês não têm sequer noção. Nós queremos que vocês sejam felizes e que primem sempre por partilha. Privacidade é boa, mas devemos também respeitar aqui o facto de que quando estamos juntos, já dizia uma amiga minha, se partilhamos as escovas de dentes, o que não partilhar. Então pense muito nisso. Nós vamos embora com promessa de voltarmos a próxima sexta-feira com outros convidados, outro tema e claramente com a sua presença do outro lado. Fique bem e até a próxima semana.